Tá. Segundo segredo para você criar conteúdos. Segundo segredo para você criar conteúdos que captam alunos. Conteúdos que funcionam. É você reter a atenção do seu aluno durante o conteúdo. Então, se você criar um vídeo, um áudio, um texto, o aluno vai precisar dedicar a atenção dele por mais do que alguns segundos. Não é que nem uma publicação comum que ele está acostumado a ver, da foto da irmã dele, da foto de uma amiga dele, dela, de um vídeo bobinho. É um conteúdo que precisa reter a atenção. Porque geralmente nós, professores, publicamos conteúdos de ensino. Então, você precisa que ele continue lendo o seu texto. Você precisa que ele continue vendo o seu vídeo. Você precisa que ele continue ouvindo o seu áudio. E daí, muitos professores esquecem completamente disso e dão uma aula normal. Mas qual é a diferença de uma aula normal para um conteúdo para o Instagram? A diferença é que uma aula normal, o aluno vai lá e paga para você, senta na sua frente, ou de forma digital ou de forma presencial, mas dedica a atenção dele para você, porque ele se obriga a dedicar, porque ele separou aquele horário para você. Ele está com a atenção focada em você. Agora, quando você faz um conteúdo para o Instagram, o aluno ele está com 1000 e outras coisas no celular dele. São pessoas enviando mensagem no WhatsApp, no Messenger, no Direct. É a vontade de continuar rodando o feed, é a vontade de continuar passando os stories, é a vontade de fechar o Instagram, abrir um vídeo do YouTube, certo? Então, o tempo todo, agora mesmo, agora eu estou disputando a atenção de vocês com um monte de outras coisas. Então, como você consegue reter a atenção do seu possível aluno para que você consiga captar ele? E se você não consegue captar a atenção dele no seu conteúdo, você não consegue captar ele para aluno. Você faz um conteúdo ruim e tem pouco aluno por consequência. Beleza? Então, como você retém a atenção do aluno? Primeira coisa, quebra de padrão. É necessário a quebra de padrão. Por quê? Porque se você seguir a sua aula num mesmo nível de energia, que eu estou usando um termo da física aqui, estou pegando emprestado um termo, mas utilizando ele erroneamente, né? Se você utilizar o mesmo nível de energia, assim, Entende? Entende? Se você falar monótono, com o mesmo tom, com o mesmo volume, com o mesmo jeito, se for um texto, sabe aqueles textos de artigos científicos, assim, justificados e com um parágrafo que é uma página, sabe? Aquilo dá sono, daí você perde o seu aluno. Se o seu conteúdo for assim, você perde o seu aluno. Sabe aquele professor de faculdade que senta na mesa, fica passando slide, falando e todo mundo dorme? Você perde o seu aluno. Certo? Então, como se resolve isso? Quebra o padrão. Como é que se quebra o padrão? Em texto. Aliás, não é só em texto e em áudio também, em vídeo também. Frases curtas e parágrafos curtos. Se você pegar eu falando, você vai ver que eu sempre utilizo frases curtas e parágrafos curtos. Sempre. Eu sempre paro, respiro. Né? O que é um parágrafo? É uma respirada. O que é um ponto final? Quando você finaliza uma ideia. Então, um ponto final é quando você finaliza uma ideia. Utilize muitos pontos finais. Quanto mais pontos finais, mais você tem a atenção do aluno. Repara que eu falei tudo em ponto final. Então, os seus parágrafos também têm que ser curtos. Tua ideia principal tem que finalizar, tanto em vídeo, em áudio, quanto em texto. Frase e parágrafos curtos. Pensa, o texto, o aluno vai olhar num celular. Um parágrafo de Word
com 4 linhas, no celular fica 10 linhas. E na paciência de um jovem, mas talvez o seu público não seja jovem, mas na paciência de um ser humano do século XXI, mexendo no celular, 10 linhas é um filme de 2 horas. Entende? Aliás, uma palestra de 2 horas. Daquelas bem chatas. Então, parágrafos de 3 linhas ali, parágrafos de uma frase, 2 frases no máximo. Me desculpa, professores de português, se o que eu estou falando é uma blasfêmia, mas é a realidade. Beleza? Títulos e subtítulos e listas. Isso quebra muito o padrão também. Tópicos. Certo? Então, sempre que você for escrever lá no Instagram, coloca título, emoji, a Maíra falou, isso é ótimo, né? Já ia falar deles, mas, título, subtítulo, lista, porque o emoji é um elemento textual, mas foi ótimo que complementou. Eu não tinha colocado no roteiro, inclusive. É um elemento mais textual, mas poderia interpretar como elemento em vídeo. Também há a possibilidade de você fazer caretas, né? Isso também chama atenção, prende atenção. Então, olha o seu texto lá na rede social. Quantos títulos tem? Tem que ter muito título, muito subtítulo, muita lista, muito emoji. Nossa, Lucas, é quase um texto infantilizado. Sim, é um texto infantilizado, certo? É para ser uma coisa fácil de mastigar. É para ser uma coisa para justamente prender atenção. Aquele texto que parece que tu tá lendo rápido, sabe? Parece que tu tá avançando assim. Agora, emojis também, que a Mari falou, porque daí muda o padrão ali da leitura, assim como letra maiúscula e minúscula, quebra de padrão. Isso é quebra de padrão. Letra maiúscula e minúscula, quebra o padrão também. Isso agora mais para vídeos e áudios. A alteração do tom da tua voz e a alteração no volume, intensidade da tua voz. Fala mais forte, fala mais fraco, fala mais intenso, fala menos intenso. Fala tranquilo, pausado. Faz pausas. Não tenha medo de fazer pausas, professor. Pelo amor de Deus, a galera tem medo de fazer pausas e fica colocando entre os, ou, como é que é? Fica utilizando essas... Tipo, professores de português, tem um nome isso, né? Quem aí, professor de português, pode me falar? Que é quando você fica falando e conectando sem querer fazer Que agonia, né? Professores de português ajudam, como é que é o nome disso? Acho que tem um nome, Eu acho que tem um nome, posso estar errado também. Mas não faz isso. Faça pausas. Não tem problema. Silêncios não tem problema. O Paulo falou pausas de oralidade. Pausas. Ele botou DNA oralidade, deve ser de oralidade. Ou na oralidade, pausas na oralidade. Enfim, entenderam? Então, essas pausas, não tenho medo de fazer essas pausas. Não tenho medo de falar mais intenso, menos intenso, mais tranquilo. Então, isso tudo prende atenção. Às vezes as pessoas falam, Lucas, a tua aula durou 2h30, passou bem rápido. Muito do porquê passou rápido é porque tu nunca fica entediado, porque eu sou um cara louco, eu grito às vezes, mas eu falo de boas vezes. Eu me estresso às vezes, mas eu falo tranquilo, falo feliz, faço piada, não faço piada. Momento sério, momento, entendeu? Então... Interjeições, é isso aí, interjeições. Eu acho que é isso, na verdade. Então, a Georgiane falou que é interjeições. Deixa eu dar um Google aqui, 2 segundos, ver se é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Interjeições. Oba, isso aí. Interjeições, eu acho que é isso. Outra maneira de reter atenção, além da quebra de padrão. Sempre mostrar a importância do conteúdo que você está ensinando.
Então, você vê, de vez em quando eu falo aqui, eu dou algum conteúdo para vocês e falo, ó, pessoal, isso você precisa utilizar, você precisa, senão você não vai ter aluno. É quase que uma ameaça, né? Ó, faz isso, senão não vai captar alunos. Ó, isso é uma das melhores técnicas para captar aluno. Isso explode a mente na hora de captar aluno. Nossa, isso funciona muito para captar aluno. Isso é uma técnica que eu ensinei ontem e deu certo para uma aluna. Ah, isso, então, o tempo todo estimulando a pessoa que está te olhando e mostrando que aquilo é importante para ela. Porque às vezes ela está aprendendo e não vê razão em aprender aquilo. Não vê motivo, não vê aplicabilidade naquele conteúdo. E se você mostra que aquele conteúdo, ó, esse conteúdo aqui vai cair no Enem, esse conteúdo aqui é uma frase que os americanos usam muito dia a dia, esse conteúdo aqui você precisa para aprender mais rápido a tocar violão. Então, o tempo todo falando que aquele conteúdo que você está passando é importante. Isso retém a atenção do aluno também. Então, ele pensa em sair, mas ele fala, não, preciso ficar aqui porque eu vou aprender alguma coisa importante para mim. Certo? E, por fim, quando for um conteúdo ali em texto, a gente, às vezes, tem aquela estrutura, aquela maneira de fazer um texto, né? Toda mais quadradinha, que a gente aprendeu, que faz uma introdução, que contextualiza, mas a questão aqui é não enrolar muito no início. É fazer um gancho, que a gente chama, né? Fazer um gancho daquele título e já começar a dar o conteúdo. Gancho e conteúdo. Beleza, professor? Faz o gancho e dá o conteúdo desde o início. Essa é a melhor maneira, senão você perde o aluno logo no início do seu vídeo, do seu áudio, do seu texto. Beleza, vamos lá. Primeira dica já foi, segunda dica já foi, primeiro segredo, segundo segredo, aliás. Terceiro segredo,